Ao longo de nossa jornada, fomos construindo alguns pilares e algumas regras, das quais, mesmo com tanta liberdade, não podemos abrir mão. Ou seja, no nosso caso, nós mantemos algumas rotinas e alguns pontos específicos para nos mantermos saudáveis fisicamente, emocionalmente e financeiramente, que também são 3 pilares importantes para nós. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos refletir aqui sobre isso. Afinal de contas, estamos na estrada há mais de 2 anos e já deu para entender o que faz ou não sentido para nós. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Nós estamos na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho histórias e reflexões de uma vida nômade, uma vida consciente, acima de tudo, uma vida com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo que eu te levo, vai ser mais leve, te garanto. Acho que a primeira coisa, Daniel, que nós vamos conversar, que a gente deve dizer aqui, é que nós aprendemos no decorrer da história que todas as pessoas envolvidas precisam ter conhecimento do que nós estamos fazendo. As pessoas envolvidas, que eu digo assim, a galerinha nossa ali mesmo, né? Partindo do gato, primeiro entre eu e você, depois o gato, depois as crianças. Mas que, ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar um super cuidado com o que a gente vai compartilhar, até com quem está conosco, porque às vezes a gente até impute algumas responsabilidades nas crianças que não são delas, né? Por exemplo, sei lá, você falar de budget de viagem é uma coisa, você fala para as crianças, escolhe uma casa que tenha tal valor, né? Tipo, a Valentina adora ajudar na escolha das casas, mas, no entanto, a pressão de será que vai dar certo, será que não, a gente também tem que segurar a onda. Então, acho que um dos pilares que a gente deve discutir é essa questão, né? Como várias pessoas perguntam para nós, como eu convenço meu filho, como eu convenço minha mãe, como eu convenço meu marido, né? Uhum. Então, mais ou menos, como que nós construímos, né? Essa vida. Eu acho que tem várias coisas que envolvem aí, né? Eu acho que a principal questão é a vontade, é a vontade de participar disso, né? De fazer isso. Isso que eu digo que a viagem, o nomadismo, ele é que nem, né? Você fala, vou malhar. Há N formas de malhar. Você pode ir na academia, você pode ir no crossfit, você pode ir correr no parque, você pode fazer sua musculação em casa, com as coisas de casa. Tem N formas, né? De se fazer e de alguém chegar a esse objetivo. Mas tem que querer, né? Tem que querer, esse eu acho que é o principal. Depois eu acho que vem o planejamento, como tudo, né? Na vida tem que ter o planejamento. E esse planejamento, ele passa tanto pela parte, que eu acho que é a primeira que todo mundo pensa e é o principal ali, é a parte financeira, de como que você vai fazer aquilo ali, de como que você vai viabilizar aquilo ali. E depois tem a outra parte que eu acho que é um pouco do que você falou aí, que são segurar as ondas do que você vai passar, né? Hoje a gente pode dizer algumas questões aí que a gente não imaginava, mas que tem um monte de coisa aí que a gente, a hora que vê, está esparramando nos outros membros da família que não tem a ver com aquilo. Seja medo de um lugar que você vai passar de carro, por exemplo. Pô, vou passar num lugar que, será que é perigoso? Será que pode acontecer alguma coisa? E se der um problema mecânico aqui, eu tenho socorro? Não tenho? Esse medo que você tem, né? Tem gente que nem vai, fala, não passaria por isso nunca, né? Ao mesmo tempo, trazendo para a nossa realidade ali da viagem, também não dá para a gente ficar explanando isso o tempo todo e vivendo numa tensão, né? Você tem que segurar a onda, se informar, né? Você tem que se embasar, se planejar, né? Então, tem várias questões aí. A escolha da casa também, né? A escolha de uma parada, escolha do horário de viagem, tudo isso daí envolve planejamento, que são as coisas aí que vão ajudar
que a viagem não se torne um perrengue, né? Que as coisas não se tornem um perrengue e leve as pessoas ao caos, porque a grande verdade, né? É lógico que tiveram vários momentos, né? Nesses 2 anos e tanto de alguns momentos de todo mundo meio que bater na cabeça, né? Então, isso é uma coisa que a gente não quer, né? No sentido de planejar para que não ocorra. Então, tem uma série de coisas aí que a gente tem que levar em conta e de pensar antes, né? Para que não ocorra. Eu acho que tem que ter o planejamento, tem que ter a flexibilidade. Nesse ponto, por exemplo, aconteceu de a gente passar naquele... trecho da maconha que chama lá? Como é que chama? É isso mesmo? Enfim. Entre... A gente estava saindo do Ceará, indo para... Petrolina? Não. Petrolina. Era ali, entre Juazeiro, Petrolina, saindo do Ceará. E estávamos indo para a Bahia, para o interior da Bahia. E resolvemos ir para o interior. Então, acho que assim, nós envolve tudo o que a gente está falando aqui sobre pilar. Nós resolvemos que iríamos pelo interior do país, porque gostaríamos de conhecer o interior do país. Esse foi o plano. Planejamos as paradas, o plano. Aonde entrou a flexibilidade? Quando nós paramos no posto, veio uma pessoa e perguntou: para onde vocês estão indo? Estamos indo ali. Puxa, agora eu não me lembro se era até entre Juazeiro e Petrolina ou, enfim, ou entre o Ceará e... Eu também não lembro. Não estou lembrando só esse trecho, mas tá bom. A questão é que a pessoa falou para nós: não passa ali. E a gente: como não passa ali? Nós nos planejamos, nós vamos por aqui. Não passa ali, porque ali é perigoso. Ligamos na Polícia Rodoviária Federal. Esse cara deve estar de conversa. Não, foi na segunda perna, agora que eu estou lembrando, porque nós paramos no hotel e ligamos na Polícia Rodoviária Federal. Tá tendo problema? Foi entre Juazeiro e Petrolina. O conhecido como o polígono da maconha ali. Isso mesmo. Então, até hoje a gente não sabe, tá? A discussão aqui é se lá tem perigo ou não tem, porque daí eu lembro que eu falei no podcast um dia, e daí já vieram vários caminhoneiros dizendo: você tá viajando, não tem perigo nenhum, eu passo ali com a minha família. Mas, enfim, existe esse lugar, e que, sei lá, se é crença ou não, tivemos que flexibilizar o plano. Porque, afinal de contas, se a gente ligou na Polícia Rodoviária Federal, e daí o que ela disse para nós? Se você puder desviar, desvia, porque teve um assalto hoje. A gente, poxa, tá com criança, tudo. Como é que nós vamos passar nesse lugar? Tá bom, desviamos a rota. Então, isso é a flexibilidade, né? Então, é um planejamento com flexibilidade. A outra coisa que nós não pudemos fazer aí, virar para as crianças e dizer: estamos correndo riscos. Né? A gente não conhecia a estrada de cima, e realmente a estrada de cima era pior. Tinha mais buraco, não tinha posto, não tinha nada. No entanto, estávamos desviando de um risco que a polícia disse que era real. Esse é um exemplo, né? É um exemplo de um planejamento de viagem, né? Agora, nós também, né? Todo mundo tem que entender que, como qualquer família, como qualquer, né? Ninguém tem a renda reta, né? Você fala, pô, todo mês você ganha aquilo, você tem aquilo à disposição. N coisas acontecem, né? Em toda família, em toda situação. Em toda viagem. Toda viagem, né? Então, você tem que se planejar. E como não deixar, né? É lógico que quando você precisa de uma hospedagem num valor X, né? Que você precisa reduzir custos, você precisa... Aconteceu alguma coisa, você gastou sem esperar, você vai demandar mais... Né, mais pesquisa, mais, né, aumentar a área de abrangência da onde você quer ficar para poder trazer mais opções, né? Então, assim, são essas questões assim que a gente, dentro do planejamento de viagem, você tem que ter flexibilidade, né? Porque nem sempre você fala, não vou ficar ali. Pô, às vezes você está passando por um lugar que na época, o maior festival do lugar é essa época. Então, não tem uma hospedagem ali, ou os preços das hospedagens estão estourando. Então, você vai ter que desviar, você vai ter que ir para outro lugar, você vai ter que mudar um pouco o plano.
Então, assim, tem uma série de coisas aí que acontecem, que fazem parte dessa vida, né? Que nem sempre é reto. Você fala, não, por isso que pra gente, assim, né? A gente dá até risada, porque nem a gente sabe tão certo para onde vai ser a próxima parada, ou como que vai ser, ou se você vai para cá, depois vai para lá. Já aconteceu da gente cruzar lugares onde a gente já passou até, voltando, falar, não, a gente estava tentando ir para lá, não deu certo, não conseguiu tal coisa, a gente vai voltar, vai passar, passa pelo mesmo lugar. Então, assim, são questões aí que não... Eu acho que é daí o que a gente está falando, sobre o planejamento com a flexibilidade. Sim. Tipo, nós passamos pela Bahia, queria ficar na Chapada. Não rolou, nós fomos subindo, fomos Rio Grande do Norte, aí fomos para o Ceará, voltamos para a Bahia. Nós fomos até Goiânia e gostaríamos de ficar em Palmas. Então, nós fomos passando por Brasília 2 vezes. Então, tiveram esses, né? Gostaríamos de ter ido até Piauí. Não encontramos. Então, é o planejamento com flexibilidade, né? Sim. A outra coisa, a gente falou sobre os vínculos das pessoas que estão aqui, né? Uma outra coisa que é o não esparramar, eu me lembro que, por exemplo, os meus pais, né? Não viaja à noite, né? Seus pais, não viaja à noite, não vai para o interior do país, o interior do país é perigoso. Eu me lembro que quando eu passei 15 dias sozinha em Palmas, né? Meu pai ligou, Dani, você está num lugar seguro? E, Palmas é super seguro, é um lugar incrível, né? Mas o desconhecido assusta qualquer um, então também não esparramar para cá. Então, como manter os vínculos aqui de forma saudável também, né? Sim. E não esparramar para cá. O outro pilar que a gente poderia navegar seria em relação ao trabalho e à rotina que a gente tem com o trabalho. A rotina, eu acho que a gente pode falar sobre a rotina como um todo. Uhum. É o trabalho, o ensino, o estudo das crianças e a rotina que nós temos como um pilar para nós em relação a exercício físico, essas coisas, que é uma das coisas que desperta uma curiosidade, que as pessoas perguntam, né? Sim. Como é que vocês mantêm as coisas? Hoje em dia, eu acho que a gente está bem treinadinho, né? Na rotina, né? Uhum. Até as próprias meninas, né? Elas se adaptam. A gente já chega se adaptando rápido aos lugares justamente por causa disso daí, né? Da gente procurar as coisas que vão trazer o conforto da rotina. Então, a alimentação, né? Onde comprar, o que tem naquele lugar, onde tem as coisas mais frescas, que dia que é uma feira, aonde que se a hospedagem que vai ficar, se é um prédio, se tem academia, se não tem, se, né, se o lugar é bom para correr, não é muito sobe e desce, né? Onde tem parque, são várias questões aí que a gente vai olhando tudo, né? E já meio que de forma rápida para se organizar, né? Nós temos uma rotina, né? Que eu costumo até mostrar e trazer, que é quando a gente chega num lugar, normalmente você e mais alguém vai às compras, né? Que a gente não fica viajando com muita coisa para não poder nem estragar e nem ocupar espaço. Então, você vai atrás de comprar as coisas e eu fico organizando como que vai ser cada estação de trabalho de cada um, Sim. o lugar de estudo de cada um, a casa, enfim, eu fico ali naquela organização. Esse ponto aí da saúde, do exercício físico que você citou, é também muito significativo, porque quando nós estávamos, por exemplo, lá em Aquirás, nós estávamos correndo 12 quilômetros. Quando nós fomos para a Chapada, a gente pegou uma planilha de 5, porque era subida e a gente é corredor amador, não é? Só corre para poder se movimentar, né? Então, tivemos que reduzir e aumentar a trilha, né? E reduzir corrida. Aí, a hora que a gente chegou em Palmas, deu para aumentar um pouquinho, porque era mais retão. Quando nós fomos para a Extrema, a gente tinha que pegar e ir de carro no parque. Então, assim, aos poucos... nós definimos os nossos pilares, e se o nosso pilar, um deles era que manteríamos correndo, né? Então, eu me lembro quando a gente chegou em Extrema, que impossível correr, né? No nosso caso, Sim. tem gente que corre em subida e tal, não é o nosso caso.
E daí a gente começou, não, parque para correr. E daí a gente tinha que andar mesmo, uns 10 quilômetros de carro, né? Acho que era isso. Para a gente poder correr no parque. Então, a gente vai se adaptando. Hoje em dia, a gente busca... daí a gente comprou os pesos. Sim, carregamos os pesos para poder fazer, né, em qualquer lugar. Quando não tem academia no prédio ou não tem academia no lugar, então a gente tem os nossos próprios pesos para poder manter o que a gente considera mínimo. A gente aprendeu a abrir mão e passar vontade, porque você vai, né, você vai ali para Bahia, você quer comer acarajé todo dia. Porque a gente fala, a gente aproveita, mas de uma outra forma, né? Aproveita mais a vivência naquele lugar. Nem sempre a gente consegue, por exemplo, às vezes, a própria Chapada mesmo, o pessoal fala muito, já foi pro Vale do Pati, já foi para não sei onde, já foi... A gente ficou lá 3 meses, mas a gente não foi em todas as atrações, porque são pagas, né? São atrações que o turista ele vai lá para fazer isso, para conhecer a cachoeira tal, que o guia leva, que vai de 4x4. Não dá para, né, a gente poder fazer todas as atrações de onde a gente vai. Então, muitas vezes a gente conhece um lado que o turista não conhece, mas a gente conhece, que é de graça, que é de... né, que é de quem mora lá, conhece. Então, são essas questões, né? A outra questão que eu acho que também deve gerar uma curiosidade e a gente tem que também expor que, lógico que a gente trabalha, né, mesmo estando remoto, eu, pelo menos, mais do que eu gostaria de dedicar de horas a isso, né? Então, isso daí, ele vai de encontro a gente querer uma gestão melhor da nossa empresa para que a gente consiga dedicar menos horas àquilo. Então, ferramentas melhores, coisas melhores. Então, a gente fica também, né, se dedica muito, mesmo estando em trânsito, né, ao nosso, vamos dizer, a nossa entrada de recurso, né? A gente se dedica, então trabalha-se bastante da estrada, né? Eu acho que são 2 pontos aqui que são os pilares que uso, acho que um dos últimos pilares aí que a gente pode citar, que é o que daí é unânime, todo mundo quer entender, né? Que é a questão do dinheiro, como é que vocês se mantêm na estrada, e essa questão financeira. O que eu costumo dizer em relação à questão financeira, que eu até já ajudei algumas pessoas a se organizar financeiramente, é que assim como em qualquer outra vida você precisa fazer suas escolhas, você precisa definir, isso é definido através do seu budget, a vida nômade também. Então, o que eu acho que é importante a gente dizer aqui, a gente contar aqui rapidamente, é que a maioria dos brasileiros que eu conheço da nossa idade precisa de educação financeira. E quando a gente está falando de educação financeira, a gente não está falando sobre a entrada ainda. A gente está falando de como se organizar financeiramente, né? Como ter uma organização, um planejamento e uma rotina de acompanhamento de orçamento familiar, no nosso caso. Então, vamos pensar que nós começamos a nossa educação financeira, né, uns 3 anos antes de ser nômade, né? A gente, como muitas pessoas, teve que arcar com dívidas, teve que se embananou na quitação dessas dívidas, com necessidade de mais entrada de renda, mas sem tempo para ter mais entrada de renda. Dívida que foi virando dívida bancária, então, juros sobre juros. E nós tivemos que encontrar uma outra solução. Daí entra até escolha de vida consciente, que daí a gente se tocou. A gente precisa saber como é que faz essa bagaça aqui para a gente não se lascar de novo. E sempre dizendo que não era possível, né? Não é possível. Não é possível, né? Porque eu tenho que dar jeito na minha situação financeira, porque senão não dá para eu ir. A primeiro passo, eu acho que alguém se questiona de vida nômade, se dá financeiramente ou não, é a pessoa entender se ela já tem
consciência e administração da própria vida financeira, né? Então, por exemplo, assim, quando eu me toquei... a ignorância era tanta na educação financeira que isso há 8, 9 anos atrás, né? Daí agora nós estamos falando... que eu não sabia categorizar os custos, essas coisas todas. E que quando você entende essas categorizações, e que daí, sei lá, você se aprofunda e você vai entendendo que o que é reserva de emergência, enfim, vai avançando no conhecimento financeiro mesmo, né? Você vai entendendo as linhas das categorizações e você vai entendendo que as escolhas de vida que você faz, é só você mudar as linhas, saca? Então, tipo... O que nós fizemos ali no nosso exercício, até para as pessoas entenderem de forma prática, né? Então, digamos que lá na categoria que nós tínhamos, que era moradia, lá existia internet, água, luz. Então, todos os custos que você tem com uma residência fixa. Aluguel, condomínio, manutenções, né? Sim. Jardineiro, tudo que envolve uma residência fixa. Uma residência fixa. E nós já havíamos entendido isso há algum tempo atrás. Então, nós já havíamos brincado com esse exercício de... Sim. Pô, se a gente ficar sem jardineiro, dá para a gente comprar mais decoração. Pô, se a gente quer viajar mais, rola da gente fazer a faxina desse mês. Então, nós já havíamos entendido essa brincadeira. E daí nós... Falamos, opa, dá para pegar isso daqui e transformar nisso daqui, né? É mais ou menos isso. E um dos exercícios, né, para a gente também saber aonde a gente chega, né, é testar isso daí, por exemplo, né, na prática falando. Dá para a gente ir para o Chile, né? Quanto que custa uma moradia no Chile mensal? Quanto que custa um carro alugado? Quanto custa né, os custos de vida do lugar? Então, você vai testando em vários lugares, seja... aqui dentro do Brasil, fora, isso daí está disponível hoje dentro das plataformas da internet para você se testar. Será que dá para viver, né, com valor X aqui? Dá. E ali? Também dá. Então é uma questão de escolha, né? Não é uma questão de um limitante de fato, né? Que você fala, pô, não dá para ele ali e tal. Pode ter lugares que você não consegue mesmo, mas... dá para fazer essa suposição aí, hoje em dia, em vários locais, né? E como eu faço muito isso daí, de ficar pesquisando lugares, né? Tem uma diferença grande, bem grande, de região para região, de país para país. Então, é uma coisa que vale a pena aí para quem gosta, para quem quer, né? Eu acho que o exercício começa da vida fixa, né? Sim. De já se medir. De se medir parado. Sim, se medir parado, porque daí é exatamente isso que você está dizendo. O mesmo exercício nós fizemos com tudo, se você pensar. Nós não temos mais um carro, mesmo a gente viajando de carro, nosso carro alugado. Por quê? Porque a gente colocou tudo ali. Isso porque a gente ainda não coloca o tempo, né? Porque se a gente coloca uma vida fixa, por exemplo, você tira as categorias ali, decoração, manutenção... Você não coloca o tempo, né? Que decoração e manutenção te dão, né? E daí nós não estamos falando de prazeres, né? Não estamos falando... Nós estamos falando objetivamente financeiro, que é o foco. Então, aí tudo é substituível, né? Quanto é que a gente gasta com academia? Gasta X, tá. E se a gente comprar o... Anilha, né? Anilha? Os halteres. Se a gente comprar os halteres, tá. Quanto é que custa? Vamos parcelar? Vamos. No mesmo valor que a gente pagava academia. Isso aí, tá. Então, você joga lá. Você vai num lugar que tem academia, pô, já está incluído. Já está incluído, Então, é brincar com essas categorias. Não, eu quero viajar para o Canadá. Beleza, quanto custa a passagem? O que você vai abrir mão? Vou abrir mão da hospedagem. Vou abrir mão de comer em restaurante. Então, é brincar com as categorias. Aí, o outro ponto que, para a gente ir encerrando aqui, o outro ponto que todo mundo pergunta é em relação a se manter na estrada, né? Que todo mundo tem várias crenças limitantes sobre isso. E agora é muito legal, porque está chegando pessoas ali no perfil, que nós estamos trocando ideias. Vários empreendedores que estão chegando ali, pequeno empreendedor, às vezes até empreendedor autônomo, né? Uma pessoa me procurou outro dia, ela tem uma loja de imóveis. E eu falei, você tem que dar um jeito de administrar remoto. Ela, por onde eu começo?
primeira coisa que você tem que entender é o que depende de você dentro da sua operação. E daí, né, existem todos os avanços que a gente já passou por eles. Já vieram várias ideias aqui, né, nisso daí. Não é não. Já dá para ser consultor disso daí. Mas porque a gente já, a gente administra hoje 40 pessoas, né, à distância. Então, e a gente pensa nisso o tempo todo, de como facilitar isso daí. Né? Como facilitar isso aí. Aí a gente, ela tava me contando a realidade dela lá. Eu tenho aqui 5 colaboradores, tal, mas sou eu que faço a venda. A gente, são essas dores, é por aí que começa, vamos lá, né? E foi legal que a gente fez um exercício ali no chat, um exercício assim, uma troca de ideia, né? Mas o fato é que a primeira coisa é, se você quer liberdade geográfica, é você entender realmente como ganhar. E daí muita gente que chega até a gente acha que a gente já ganha da criação de conteúdo. E não, hoje em dia com criação de conteúdo, a gente só gasta. Ainda não. A gente tem algumas permutas, né, de lugar que faz sentido, de lugar que a gente gosta, que a gente gostaria de representar. Hoje, ainda bem, a gente já consegue, né, algumas hospedagens e alimentação que a gente gostaria de representar, a gente representa. Só que a gente não ganha a nossa entrada de renda. O nosso desafio foi o da maioria, né? Como transformar uma empresa de serviços na cidade de São Paulo em algo que dê para você administrar remotamente. Então, acho que é um grande desafio. Vem sendo um grande desafio, mas é possível. Existe toda essa crença limitante, uma fantasia de que você só consegue ser viajante se você tiver um Instagram, um YouTube bombado. Mentira, não. Porque a gente só foi ter depois que a gente já tinha feito 1 ano e meio de viagem. Sim. E no começo era só um podcast gravado para a família, num Instagram que nem sabia postar. A gente nem tinha Instagram quando a gente começou a viajar, né? Então nós nunca vivemos da criação de conteúdo. Quem sabe um dia, mas não é o nosso caso. Não temos uma empresa de tecnologia, que é o que a galera acha também às vezes. E que eu acho que o que a gente quer dizer aqui é que dá para ser, né? Então, para a gente meio que finalizar aí o episódio, que seria realmente em relação aos pilares que a gente mantém, eu acho que é o planejamento, a flexibilidade, o financeiro, a saúde e a alimentação. No nosso caso, é isso, né? E a saúde da cabeça. Boa, muito bem lembrado. Todos nós fazemos terapia. É um bom investimento. Pois é, nossas terapeutas, a gente convenceu-as de que elas tinham que falar com a gente à distância. À distância, remota. E a gente fala convenceu-as porque eu e o Daniel, a gente faz análise, né? Então, a gente faz a terapia raiz, né? Hoje em dia tem bastante terapeuta remoto. Nossas psicólogas não são da rede, né? Mas elas encararam a jornada junto com a gente desde que o CRP permitiu que psicólogos pudessem atender remotamente. Então, até as crianças têm terapeutas. Então, a gente preza muito para a saúde mental também. A gente enxerga como um grande pilar, né? Vem com a gente refletir sobre como ter uma vida mais consciente e, de repente, se o nomadismo for para você, entender quais são os pilares que você vai levar contigo. Se inscreve aqui no canal e nos segue lá nas redes sociais. Saudações de liberdade, amor e disciplina.